Acha que está a fazer tudo bem ao tomar aquele suplemento de zinco que lhe recomendaram? E se eu lhe dissesse que, sem querer, pode estar a cometer erros que, em vez de protegerem a sua saúde, a estão a sabotar silenciosamente? Muitas pessoas, especialmente depois dos 60 anos, começam a tomar zinco com as melhores intenções. Ouvem dizer que fortalece o sistema imunitário, que ajuda na cicatrização e até na visão. E é verdade. Mas a dor silenciosa vem quando, apesar dos nossos esforços, começamos a sentir náuseas inexplicáveis, um cansaço que não passa, ou até ficamos doentes com mais frequência. A frustração de tentar fazer algo bom por nós e acabar por nos sentirmos pior é imensa. O segredo não está em parar de tomar zinco, mas em saber como tomá-lo corretamente. A diferença entre um benefício e um prejuízo está nos detalhes que quase ninguém menciona. Neste vídeo, vamos desvendar os 4 erros mais perigosos que muitos seniores cometem ao tomar zinco e, mais importante, como pode evitá-los de forma simples e eficaz para realmente aproveitar todos os benefícios deste mineral essencial. Fique até o final, porque o 4º erro é algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que pode estar a anular completamente os efeitos do seu suplemento. Vamos então mergulhar no primeiro erro, e talvez o mais comum de todos, aquele que causa um desconforto imediato e leva muitas pessoas a desistir do zinco por completo. É o erro de tomar o suplemento de estômago vazio. Quantas vezes já ouvimos dizer que os suplementos devem ser tomados de manhã, em jejum, para serem melhor absorvidos? Bem, com o zinco, essa regra pode ser um desastre. Imagine o seu estômago como um ambiente delicado, que precisa de ser tratado com cuidado. Quando o zinco, especialmente em formas como o sulfato de zinco, entra num estômago vazio, pode ser bastante irritante para a mucosa gástrica. Pense nele como um convidado que chega a uma festa antes do anfitrião estar pronto. Ele fica ali, sem saber o que fazer, e acaba por causar confusão. Esta irritação direta é o que provoca aquela sensação de enjoo, náuseas e, por vezes, até vômitos. Conheci uma senhora, a dona Amélia, de 72 anos, que começou a tomar zinco por recomendação para fortalecer as suas defesas durante o inverno. Todas as manhãs, religiosamente, tomava o seu comprimido com um copo de água antes do pequeno almoço. Passados poucos dias, começou a sentir-se terrivelmente enjoada a meio da manhã. Chegou a pensar que era de algum problema de saúde mais grave. Foi ao médico, fez exames e nada. A frustração era enorme. Só quando, por acaso, comentou com a sua neta, que é nutricionista, é que a solução apareceu. A neta explicou-lhe que o zinco precisava de companhia no estômago. A solução é incrivelmente simples. Tome sempre o seu suplemento de zinco com uma refeição, ou pelo menos com um pequeno lanche. Não precisa de ser uma refeição pesada, como um almoço completo. Um iogurte, uma fatia de pão com queijo, um punhado de amêndoas, ou até mesmo o seu galão e a sua torrada do pequeno almoço são suficientes. A comida funciona como uma espécie de almofada protetora. Ela dilui o zinco e abranda a sua libertação, permitindo que o estômago o processe de forma mais suave, sem irritação. Além disso, alguns estudos sugerem que tomar zinco com uma refeição que contenha proteínas pode até melhorar a sua absorção. As proteínas ajudam a transportar o mineral pelo corpo. Portanto, da próxima vez que pegar no seu frasco de zinco, lembre-se da dona Amélia. Não cometa o mesmo erro. Associe a toma do seu suplemento a um momento de nutrição, como o pequeno almoço ou o almoço. Esta pequena mudança de hábito pode transformar completamente a sua experiência, eliminando o desconforto e permitindo que o seu corpo receba o zinco de braços abertos em vez de o rejeitar. Este simples passo é a base para garantir que o seu investimento em saúde não se transforma numa fonte de mal-estar. Agora que já estabelecemos a importância de nunca tomar zinco de estômago vazio, vamos avançar para o segundo erro. Um erro muito mais subtil, mas com consequências potencialmente mais graves a longo prazo. Trata-se de ignorar a dose e pensar que mais é sempre melhor. Vivemos numa cultura que muitas vezes nos diz que se um pouco de algo é bom, então muito deve ser ótimo.
com vitaminas e minerais, isso é um perigo. O nosso corpo é uma máquina de precisão incrível, que funciona com base em equilíbrios delicados. O zinco é um mineral essencial, o que significa que precisamos dele, mas em quantidades muito específicas. A dose diária recomendada para homens com mais de 60 anos é de cerca de 11 miligramas, e para as mulheres, cerca de 8 miligramas. Estes valores podem parecer pequenos, mas são tudo o que o nosso corpo precisa para manter o sistema imunitário forte, a pele saudável e as nossas enzimas a funcionar corretamente. O problema começa quando, sem orientação, compramos suplementos com doses muito elevadas, 30, 40 ou até 50 miligramas por comprimido. Muitas pessoas pensam que estão a dar um impulso extra ao seu sistema imunitário, especialmente em épocas de gripe. No entanto, o que estão realmente a fazer é a sobrecarregar o sistema. O consumo excessivo e crônico de zinco pode levar a algo chamado toxicidade por zinco. Os sintomas iniciais podem ser semelhantes aos de tomar zinco com o estômago vazio: náuseas, vômitos, dores de estômago e diarreia. Mas se a sobredosagem continuar, os problemas tornam-se mais sérios e sistêmicos. Um dos efeitos mais perigosos de ter demasiado zinco no corpo é que ele interfere com a absorção de outro mineral vital, o cobre. Pense no zinco e no cobre como dois irmãos que competem pela atenção da mãe, que neste caso são as vias de absorção no nosso intestino. Quando há um excesso de zinco, ele ganha sempre a competição, empurrando o cobre para fora. Com o tempo, isto leva a uma deficiência de cobre, que pode causar problemas graves como anemia, porque o cobre é essencial para o metabolismo do ferro, problemas neurológicos, incluindo dormência e fraqueza nos braços e pernas, e, ironicamente, pode até enfraquecer o sistema imunitário, diminuindo o número de glóbulos brancos, ou seja, ao tentar fortalecer as suas defesas, pode acabar por enfraquecê-las. Lembro-me do Sr. Joaquim, um reformado muito ativo que gostava de ler sobre saúde. Leu num artigo que o zinco era bom para a próstata e decidiu começar a tomar um suplemento de 50 ml por dia. Passados uns meses, começou a sentir-se estranhamente cansado e notou um formigueiro persistente nos pés. O seu médico de família, muito astuto, perguntou-lhe sobre todos os suplementos que tomava. Ao descobrir a alta dose de zinco, pediu análises ao sangue que confirmaram uma deficiência de cobre. O Sr. Joaquim estava, sem saber, a causar os seus próprios problemas. A solução aqui é a moderação e a informação. Primeiro, olhe para o rótulo do seu suplemento. Qual é a dose? Se for superior a 15, 20 miligramas, questione se realmente precisa dessa quantidade. Segundo, pense na sua alimentação. Se come regularmente alimentos ricos em zinco, como marisco, especialmente ostras, carne de vaca, sementes de abóbora, lentilhas ou grão de bico, já está a obter uma boa quantidade a partir da comida. O suplemento deve ser apenas isso, um complemento, não a fonte principal. O ideal é sempre falar com o seu médico ou com um nutricionista. Eles podem avaliar as suas necessidades reais, talvez através de análises ao sangue, e recomendar a dose exata para si. Lembre-se, o objetivo não é inundar o corpo com zinco, mas sim garantir que ele tem o nível certo para funcionar em harmonia. Tratar o nosso corpo com respeito significa dar-lhe o que ele precisa, nem mais, nem menos. Este equilíbrio é a verdadeira chave para uma saúde duradoura. E isto leva-nos diretamente ao terceiro erro, que está intimamente ligado a este equilíbrio que acabamos de discutir. É o erro de ignorar as interações. Como vimos, o zinco não atua sozinho no nosso corpo. Ele interage com outros nutrientes e também com medicamentos. A interação com o cobre é a mais famosa, mas não é a única. Tomar zinco de forma isolada, sem considerar o resto do puzzle nutricional e farmacológico, é como tentar conduzir um carro olhando apenas para o volante e ignorando os pedais e os espelhos. Outra interação importante é com o ferro e o cálcio. Se tomar um suplemento de zinco ao mesmo tempo que um suplemento de ferro ou de cálcio em doses elevadas, eles podem competir pela absorção. Isto significa que pode acabar por não absorver bem nenhum deles.
É por isso que muitos multivitamínicos são cuidadosamente formulados com doses equilibradas. Mas se estiver a tomar suplementos individuais, o momento da toma é crucial. Uma regra prática é tentar espaçar a toma destes minerais por algumas horas. Por exemplo, pode tomar o cálcio com o pequeno almoço e o zinco com o almoço. Esta simples separação pode fazer uma grande diferença na eficácia de cada suplemento. Mas as interações não se ficam pelos minerais. Existem também alimentos que podem dificultar a absorção do zinco. Os principais culpados são os fitatos, compostos encontrados em alimentos de origem vegetal, como os cereais integrais, as leguminosas e os frutos secos. Os fitatos podem ligar-se ao zinco no intestino e impedir que ele seja absorvido. Agora, isto não significa que deva deixar de comer estes alimentos. Eles são incrivelmente saudáveis e fazem parte de uma dieta equilibrada, como a nossa dieta mediterrânea. A questão é, mais uma vez, o timing. Se a sua principal refeição rica em zinco for um prato de feijoada ou umas lentilhas estufadas, talvez não seja a melhor altura para tomar o seu suplemento de zinco. É preferível tomá-lo com outra refeição, que seja mais baixa em fitatos. Além disso, e isto é de extrema importância, o zinco pode interagir com certos medicamentos. Por exemplo, pode reduzir a absorção e a eficácia de alguns antibióticos, como as tetraciclinas e as quinolonas. Se o seu médico lhe prescrever um antibiótico, é fundamental perguntar se deve parar temporariamente o seu suplemento de zinco ou tomá-lo com várias horas de intervalo. O zinco também pode interagir com medicamentos para a artrite reumatoide, como a penicilamina, e com alguns diuréticos. A mensagem principal aqui não é para que memorize todas estas interações. Isso seria impossível e estressante. A mensagem é para que desenvolva o hábito de pensar no seu corpo como um todo. Antes de começar a tomar um novo suplemento, especialmente se já toma outros ou alguma medicação crônica, tenha uma conversa franca com o seu médico ou farmacêutico. Leve uma lista de tudo o que toma, incluindo suplementos de ervanária. Eles são os profissionais que podem olhar para o quadro completo e dar-lhe conselhos personalizados para evitar estas armadilhas. Agir de forma informada é o maior ato de cuidado que pode ter com a sua saúde. Não se trata apenas de engolir um comprimido, mas de o integrar de forma inteligente e segura no seu regime diário. Finalmente, chegamos ao quarto erro, aquele que mencionei no início e que é surpreendentemente ignorado pela maioria das pessoas. É o erro de não escolher a forma certa de zinco. Quando vamos a uma farmácia ou a uma loja de produtos naturais, olhamos para a prateleira e vemos vários frascos de zinco. Podemos pensar que zinco é zinco e que a única diferença é o preço ou a marca. Mas isso não podia estar mais longe da verdade. O zinco, como mineral, precisa de estar ligado a outra molécula para ser estabilizado e absorvido pelo nosso corpo. A essa molécula chama-se quelato. E a forma como o zinco é quelado tem um impacto gigantesco na sua biodisponibilidade, ou seja, na quantidade que o nosso corpo consegue realmente absorver e utilizar, e também na probabilidade de causar efeitos secundários, como as náuseas de que falamos no início. Uma das formas mais comuns e baratas que encontramos no mercado é o óxido de zinco e o sulfato de zinco. O óxido de zinco é o que se usa frequentemente em protetores solares e cremes para a assadura do rabinho dos bebés. É ótimo para uso tópico, mas a sua absorção quando ingerido é muito baixa. Alguns estudos mostram que podemos absorver menos de 50% do zinco desta forma. O sulfato de zinco é um pouco melhor absorvido, mas é também uma das formas mais conhecidas por causar irritação no estômago. Se já teve problemas de náuseas com um suplemento de zinco, há uma grande probabilidade de ser uma destas duas formas. Então, quais são as melhores alternativas? As formas mais bem absorvidas e mais suaves para o sistema digestivo são geralmente as que estão ligadas a aminoácidos. Procure no rótulo por nomes como picolinato de zinco, citrato de zinco ou gluconato de zinco. O picolinato de zinco, por exemplo, é uma das formas mais estudadas e demonstrou ter uma taxa de absorção muito elevada. O citrato e o gluconato de zinco também são excelentes opções, bem toleradas pela maioria das pessoas.
Pode haver ainda outras formas, como o zinco bisglicinato, que é conhecido por ser particularmente suave para o estômago. A diferença de preço pode ser um pouco maior, mas pense nisto como um investimento. De que serve comprar um suplemento barato se metade dele não é absorvido e a outra metade lhe provoca mal-estar? É como comprar sapatos mais baratos que lhe magoam os pés. Acaba por não os usar e o dinheiro foi desperdiçado. Ao escolher uma forma de zinco mais biodisponível, não só está a garantir que o seu corpo recebe aquilo de que precisa, como também está a minimizar o risco de efeitos secundários. Poderia ser mais inteligente e mais eficiente com a sua suplementação. A minha sugestão é que, da próxima vez que precisar de comprar zinco, não olhe só para a frente do frasco. Vire-o e leia a lista de ingredientes com atenção. Procure por essas palavras-chave: picolinato, citrato, gluconato. Se tiver dúvidas, não hesite em pedir ajuda ao farmacêutico. Eles estão lá para isso. Este pequeno ato de ler o rótulo pode fazer toda a diferença entre um suplemento que funciona e um que é apenas uma fonte de frustração. Ao recapitularmos o nosso percurso, percebemos que tomar zinco de forma eficaz e segura não é complicado, mas requer atenção aos detalhes. Vimos que é fundamental tomá-lo com comida para proteger o nosso estômago. Aprendemos o perigo de pensar que mais é melhor e a importância de respeitar a dose recomendada para evitar a toxicidade e o desequilíbrio com outros minerais como o cobre. Entendemos que o nosso corpo é um sistema interligado e que devemos ter em conta as interações do zinco com outros suplementos, alimentos e medicamentos. E, por fim, descobrimos que nem todo o zinco é igual e que escolher a forma certa, como o picolinato ou o citrato, pode maximizar a absorção e minimizar o desconforto. Lembre-se, cada pequeno ajuste que faz na sua rotina de saúde é um passo em direção a um bem-estar maior e mais duradouro. Não se sinta sobrecarregado com esta informação. Em vez disso, sinta-se capacitado. Agora tem o conhecimento para tomar decisões mais informadas sobre a sua própria saúde. Pequenas mudanças podem realmente fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Agora, gostaria muito de ouvir a sua experiência. Já cometeu algum destes erros? Ou talvez tenha alguma dica que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo. As suas histórias e experiências são valiosas e podem ajudar outras pessoas. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Continue a cuidar de si com sabedoria e carinho. Viva a sua melhor vida em todas as idades.